Bem, falando um pouco, né, mais detalhadamente do estudo de estabilidade, é importante, né, a gente verificar como é a seleção de lotes. Então, isso a gente verifica lá na resolução 318, né, a questão da amostragem. Então, no artigo 74, o estudo de estabilidade acelerado de longa duração deve ser conduzido com, no mínimo, 3 lotes do IFA. Tá? Os lotes devem ser, no mínimo, fabricados em escala piloto, pela mesma rota de síntese e com método de procedimento de fabricação que simule o processo final a ser aplicado nos lotes industriais. O estudo de estabilidade deve ser realizado para cada concentração, para cada volume e cada tamanho de embalagem e cada acondicionamento. Então, isso dá um número enorme de experimentos se a gente for trabalhar com diferentes apresentações. Deve constar no estudo todos os detalhes do lote, sobre o tamanho do lote, a data de fabricação, qual foi o material de acondicionamento e condições de armazenamento, o número de amostras testadas em cada lote, por período, e todos os resultados dos ensaios. Bem, aí no relatório de estabilidade, né, a gente tem diversas informações, como a identificação da IFA, os testes a serem realizados, né, e quais são os critérios de aceitação, o cronograma de execução, o nome e endereço de fabricante do IFA, quais foram as condições de estudo, o método analítico, né, indicativo de estabilidade, utilizando todos os testes, e o material de acondicionamento. E aí, com todas as informações, é feito um relatório de estabilidade da IFA, deve apresentar, né, uma tabela com todos os resultados a partir da avaliação conduzida de acordo com o que foi estabelecido no protocolo desse estudo. Então, a gente tem, né, a conclusão do relatório do estudo de estabilidade deve abordar como a qualidade do IFA varia ao longo do tempo, né, e estabelecer o prazo de validade ou o prazo do reteste. E aí recomendar quais são as condições de armazenamento. Então, esses estudos, né, eles são feitos nessas câmaras climáticas. A gente tem 2 lá no laboratório, tá? E aí aqui a gente coloca qual é a temperatura e qual é a umidade que a gente vai utilizar, né? Essas câmeras a gente usou pouquíssimas vezes, porque como tudo que eles mandam para a universidade pública chega quebrado, mas eu tenho esperança que os meus comprimidos de LIP a gente, né, consiga realizar esse estudo. Já tentei iniciar esse estudo, tive que interromper, né, pelo fato das câmeras não estarem funcionando adequadamente e outra por conta da pandemia, mas eu ainda quero aqui em aulas futuras mostrar os resultados do meu trabalho, tá, com a Lipia Alba. Bem, aqui, né, são alguns dados que eu gosto de trazer aqui, resultados de trabalhos, para a gente ver isso na prática, não ficar aqui só imaginando como são feitos. Nesse estudo, eles verificam a interferência, né, do material de embalagem na estabilidade de medicamentos de etilcarbamazina de 50 miligramas. Então, ele pegou aqui lotes, né, fez alguns ensaios e verificou aqui no tempo inicial, né, que sempre tem que fazer no tempo 0, tá? E aí ele utilizou envelope de alumínio, blister de PVC âmbar e blister de PVC, né, cristal. E aí ele realizou para esses 3 tipos de embalagem 30 graus durante 3 meses, tá? Durante 6, durante 9, durante 12, 18, 24 meses. E na temperatura de 40 graus, né? Então aqui ele fez o de longa duração e o de curta duração, acelerado, né? Aqui 40 graus em 3 e em 6 meses. E aí ele observou a dureza, né, um dos parâmetros. Então a gente viu que não é só teor que a gente mede, né? A gente tem que, dependendo da forma farmacêutica, a gente também tem que avaliar outros parâmetros físicos também, não só químico. Então aqui ele mostra a dureza inicial, né, desse lote e aqui, né, o que foi acontecendo ao longo desses testes. Esse outro gráfico que ele mostra em relação ao ensaio de dissolução. Então aqui mesma coisa no tempo inicial e como é que foi, né, a dissolução dentro dessas condições, né, mostrando aqui, nesse caso, o foco era verificar qual seria o material de embalagem mais adequado ou se era indiferente a questão do material de embalagem para a estabilidade desses comprimidos. Esse outro trabalho ele mostra a estabilidade de longa duração de formulações, né, isso no desenvolvimento de formulações de comprimidos de captopril de 50 miligramas. Então aqui a gente tem as especificações de peso médio, dureza, friabilidade, desintegração, dissolução, uniformidade de conteúdo, doseamento e de sulfeto de captopril, que é o seu produto de degradação. Aqui os tempos que ele fez, né, em 0, 3 e 6 meses, nas condições, né, de longa duração. E aqui ele traz os resultados das formulações. Ele testou 4 formulações, né, e foi verificando esses parâmetros, né, para conseguir verificar qual
dessas formulações apresentou uma maior estabilidade frente a todos esses fatores aqui. Aqui a gente tem um outro trabalho falando de sustentabilidade acelerada de solução oral de paracetamol de 200 mg por ml distribuído no Sistema Único de Saúde. Então eles pegaram a solução, avaliaram, nesse caso, aqui o pH, tá? Ele fez uma avaliação do pH dessa solução e a gente vê aqui no tempo 0, 60 e 90 dias e em diversas condições, em geladeira, em temperatura ambiente protegida de luz solar, em ambiente exposto à luz solar e em estufa a 40 graus Celsius. Então a gente vê aqui que há aí uma queda do valor de pH. Aqui ele fez, né, em relação ao teor, também, né, nessas mesmas condições, então ele avaliou pH e teor. E a gente percebe aí, aqui a partir de 60 dias principalmente, uma queda no teor próximo a 80%, né? Então ele fica abaixo da especificação. Então é bastante importante, né, a gente ter atenção, né, e ver esse tipo de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes esses produtos que são de dose múltipla, né, você abre e às vezes a gente fica na dúvida, será que eu vou poder utilizar essa solução oral por quanto tempo? Será que eu devo armazenar na geladeira? Será que eu posso deixar na temperatura ambiente? E principalmente na nossa casa, né, que muitas vezes a gente tem essas soluções orais e a gente faz o tratamento, às vezes acaba o tratamento e a gente não joga fora, a gente acaba guardando para uma outra ocasião. E a gente fica assim, na dúvida, né, isso que a gente não tinha isso no guia anterior. Então o guia hoje, ele traz esse tipo de ensaio, né, que é muito corriqueiro, né, no dia a dia, de você ter uma formulação de múltipla dose e você não utilizar, né, todo o conteúdo daquela formulação, daquela embalagem e, obviamente, as pessoas guardam, né, as pessoas guardam e a gente nunca sabe, né, quantas vezes já te perguntaram, né, a gente, como vocês, como estudantes de farmácia, e aí, Angélica, né, eu abri aqui um frasco de pirona, eu posso usar por quanto tempo, depois de aberto? Então a gente fica sem resposta, né? Fica muito difícil estabelecer, até a gente mesmo, né? No uso pessoal, a gente fica sem saber, né? Tô com essa pomada aqui, não usei ela completamente, né? Principalmente essas pomadas com corticoide, você fica sem saber. Você abre e aí, eu posso usar essa pomada até quando? Né? E principalmente essas coisas que não são de uso constante. Então hoje o guia ele já prevê esse tipo de estudo, né? Ou seja, sabendo que da realidade, né? Que a realidade é essa, que você vai abrir frascos de multiuso, né? De múltiplas doses e que você vai ter que, o fabricante ele vai ter que verificar se após aberto, se aquele prazo de validade de 24 meses está valendo ou não. Então eu achei bastante interessante essa coisa do guia, né? Essa novidade do guia, que a gente não tinha isso no guia anterior, porque era uma pergunta que eu sempre me faço todos os dias e eu não gosto de jogar medicamento fora, ninguém gosta, né? Então a gente hoje já tem um pouco mais de luz no fim do túnel em relação a essa questão. Bem, nos estudos de fotoestabilidade, como eu falei com vocês, estudos de fotoestabilidade tem a finalidade de demonstrar que o produto não sofre alterações, né, na presença de luz. Então, se ele sofrer, eu não vou descartar o produto, eu vou recomendar, eu vou utilizar uma embalagem que seja fotoprotetora para aquele meu produto. Então, ele pode trazer informações sobre o grau de estabilidade do produto nas condições, estabelecer o grau e os cuidados que o usuário tem que ter em relação ao produto, né? E a gente tem no guia, né, falando bastante dessa questão de como é feito, né? Na verdade, é um teste desafio o produto. Você não vai reprovar o produto porque ele é fotossensível, mas você já descobre que ele é fotossensível e você vai recomendar ali que ele seja protegido ao abrigo da luz, tá? Então, você, né, acaba tendo métodos capazes de monitorar o produto de degradação da luz e verificar, né, também o estudo de degradação forçada, que a gente vai falar na aula que vem dessa questão da decomposição. Então, no estudo é diferente você realizar um estudo apenas de fotoestabilidade, que você vai padronizar ali uma luz, tá, uma intensidade, de um estudo de degradação forçada pela luz, né, que é um estudo que a gente vai falar na próxima aula, onde eu vou desafiar o produto, eu vou colocar condições mais extremas de intensidade de luz, uma exposição maior, mais agressiva. Então, no estudo de fotoestabilidade padrão, eu vou verificar o quê? A estabilidade do produto, ele é ou não fotoestável, tá? Então, tem esse objetivo. E aí eu vou
A intensidade de luz ele é determinada na resolução. Então eu vou ter que usar uma câmera de fotostabilidade padronizada, com intensidade de luz, com tempo, tudo bonitinho, tá? O resultado, que ele seja fotoestável, mas se o produto não for fotoestável, você não vai reprovar o produto, você vai apenas recomendar uma embalagem adequada, uma condição de armazenamento adequado. E a condição do produto, inicialmente exposto, depois a embalagem se necessário. Então você inicialmente se coloca ele sem embalagem primária, diretamente exposto à luz e verifica. E aí, né, caso depois você vai verificar, bom, vou utilizar um blister laminado, aí você coloca na embalagem primária ou um blister transparente e verifica o que acontece, tá? No de degradação forçada, o objetivo é desafiar o método e o produto, tá? Então essa intensidade de luz ela vai ser variável, tá? Não tenho nada preconizado. O resultado é método indicativo de estabilidade, eu quero realmente, né, ver qual é o tipo de produto de degradação e ele vai estar sempre exposto, sem blister, sem nada, diretamente ali exposto à luz. Bem, então na resolução, né, 318, a gente tem um estudo de fotostabilidade, deve demonstrar quais os efeitos da exposição à luz, tanto em relação ao IFA, quanto em relação ao medicamento. Então deve utilizar fonte de luz com composição espectral de padrão reconhecido, inclua comprimento de onda das regiões ultravioleta e visível, porque na verdade é o que acontece na realidade, né? Esses produtos vão estar expostos tanto à radiação ultravioleta quanto visível, e as amostras devem ser expostas, né, no mínimo em 1,2 milhões de lux-hora, né, que é a unidade ali utilizada para luz ultravioleta próxima, e no mínimo 200 watt-hora, tá? Então você vai ter ali na luz visível e luz ultravioleta, tá? Então 1,2 milhões de lux-horas e 200 watts. Então você tem que colocar as duas lâmpadas exatamente nessa intensidade. Então as amostras devem estar dispostas de modo que todas elas estejam expostas diretamente à luz, então você não vai sobrepor a amostra porque vai impedir ali, então você tem que colocar ela bem espalhada dentro da câmara. Então aqui é um exemplo de uma câmara de fotostabilidade. A última vez que eu usei uma câmera dessa era 40 mil. Que eu tinha vontade de fazer isso com os filmes de Lipe Alba e vi um trabalho, depois eu posso compartilhar com quem tiver interesse, que mostra a construção de uma câmara de fotostabilidade, né? Bem interessante, eu tenho até a intenção de um dia construir essa câmara, né? Não é muito complexo. Bem, então o estudo de fotostabilidade é caracterizado por uma grande exposição de luz num curto período de tempo. Que curto período seria esse? Horas ou dias. Mas o que acontece, gente? Normalmente esses produtos, quando estão expostos à luz, né, eles estão expostos normalmente em pequena quantidade de luz por longo período. Por isso que às vezes, né, a gente assim tem um spoiler também, a gente não tem garantia 100% de que o resultado de estudos de fotostabilidade vai ser o que acontecer, vai ser o que vai ocorrer na prática, porque o estudo, eu não posso ficar ali meses com medicamento exposto, tá? Então, tem esse viés, né, desses trabalhos, porque você coloca uma intensidade bem intensa e num período curto, enquanto que na realidade acontece o contrário. O produto ele está exposto a uma luz não tão intensa e em um período mais prolongado. E isso pode sim ter diferenças nos resultados do expectativa e realidade. Tá? Então essa diferença ela deve ser considerada quando a gente for avaliar a fotostabilidade do produto, mas eu não posso necessariamente afirmar que um produto que foi exposto um curto período e por uma alta intensidade é fotossensível, fotoestável, né? Porque a fotodegradação, gente, ela pode correr por muitos mecanismos. Alguns deles não são dependentes da quantidade de luz. Basta, às vezes, um pequeno feixe, ele vai desencadear. Então, não precisa estar ali exposto à luz, ele tem aquela exposição. E essas reações, né, a formação de radicais livres, elas são reações em cadeia, que você, né, não tem ali, ela não tem fim. Então, pode interferir algumas reações, né, mesmo que pode acontecer mesmo que você tenha uma exposição curta, né, em pequena quantidade de luz. Então a luz ela pode atuar apenas como agente promotor da reunião, da reação. Então ela pode ser ali o start da energia de ativação e a degradação continuar ocorrendo mesmo após que você cesse a fonte de luz. Então, por isso que é mais crítico, né, uma combinação de pouca luz e muito tempo, né? Então, às vezes a gente fica aquela coisa, muita luz e pouco tempo, ou o contrário, então é bastante complicado a gente avaliar o estudo de fotostabilidade. Mas, enfim, é o que a gente tem. Aqui é um exemplo, né, de um estudo de fotostabilidade de formulações de idanosina.
mostrando, né, o gráfico aqui em horas, né, que ele foi feito em horas, e o logaritmo, né, da concentração do decaimento, né. Então aqui a gente agora vê a curva, vocês estão vendo a curva de calibração invertida, né, deve estar achando estranho. Então aqui ele começa, né, com essa concentração e ele vai caindo com o tempo. Então aqui a equação da reta, né, mostrando a taxa de decaimento. Então essa representação gráfica, né, é uma cinética de primeira ordem, tá? A gente vai falar isso na próxima aula, cinética zero, de primeira e segunda ordem, dessa degradação forçada, né, dessa amostra, né, utilizando de um gel creme, tá? Aqui a gente também tem um outro trabalho mostrando sustentabilidade agora de insumos farmacêutico ativo vegetal, tá? De uma IFA vegetal, que é o que eu quero fazer com a minha planta, né, fazer essa estabilidade nas IFAs, né, no meu extrato e depois no meu produto acabado. Aqui a gente tem, ele utilizou 3 insumos vegetais, o extrato liofilizado de Eugênia florida, o extrato nebulizado e o extrato granulado. E ele fez, né, esse estudo, a gente está vendo aqui, né, dos extratos e mostrando o estudo de fotoestabilidade. Então a gente vê aqui desse primeiro, o extrato liofilizado exposto e o extrato liofilizado protegido, tá? Então aqui no tempo zero, né, quando começou o estudo, e aí ele mostrou aqui, engraçado, né, que o protegido, ele acabou que diminuiu, né, em relação, ele tem um valor menor do que o exposto. Mas aquela coisa, gente, às vezes o produto de degradação, ele pode sobrepor, né, ele pode estar ali junto com o pico, né, sair no mesmo tempo de retenção. Aqui ele mostra, né, de um extrato nebulizado, tá, e aqui do extrato granulado. Então aqui ele, né, visa mesmo avaliar a fotoestabilidade desses extratos. Bem, então o estudo de estabilidade em uso, né, que eu citei para vocês um pouco antes. Então, às vezes a gente tem a situação de você comprar um medicamento multidose, tá? Um medicamento que você vai pegar um frasco com 30 comprimidos, com 30 cápsulas. E às vezes você não usa toda aquela formulação e você está abrindo constantemente. Então, quando você abre, por exemplo, um pote, você está expondo todos os outros comprimidos ou cápsulas ali dentro. Então, é diferente de eu estabelecer o prazo de validade dela lacrada, bonitinha, e do momento que eu abro aquela embalagem, tá? Então, esse produto, ele é atribuído para o produto em que a embalagem primária é fechada, né, fechada e lacrada, e aí ele acaba sendo, né, quando aplicado para esses produtos de multidose. Então, após abrir essa embalagem, então eu tenho que ver isso, ele lacrado, beleza, vai ter 24 meses. Mas depois que eu abrir, e se eu utilizar metade dos comprimidos e guardar, essa outra metade também vai valer até 24 meses, o prazo de validade declarado? Então é importante notar que a definição de multidose se aplica em qualquer caso, né, em que não seja possível retirar a unidade posológica sem expor as demais. Né? Então, que é o caso de um creme, de um pote que vem comprimidos e cápsulas, né, que não está ali o blister separadinho, que no blister você consegue destacar ali uma dose individual sem expor os demais, mas em outras embalagens não. Então, o conceito de embalagem multidose pode ser aplicado onde você tem frascos como bisnaga, né, e vai depender, né, no caso blister, se for comprimido partido. Então, se for comprimidos ali que já está preconizado para você partir, beleza, você abriu o blister, você partiu o comprimido e ficou o outro pedaço do comprimido. E aí, eu posso usar outro pedaço do comprimido para a próxima dose ou para o próximo tratamento? Então, fica essa questão. Eu me pego muito com esse questionamento quando eu vou dar o vermífugo, né? Como vocês sabem, eu tenho um pinche. Então, pinche tudo, a dose para eles é alta. Eu tenho que partir tudo, eu tenho que levar para manipulação para poder fracionar. Então, eu compro o vermífugo dela e aí eu tenho que dar meio comprimido, né? Então, eu parto meio comprimidinho, 2, 3 dias seguidos, né? E com 15 dias. Então, normalmente eu compro 2 comprimidos. Parto o comprimido, dou 1, 2 dias. O segundo comprimido eu dou o terceiro dia. E o quarto pedaço, o pedaço do segundo, o segundo pedaço do segundo, que é para dar com 15 dias, aí eu sempre me pergunto, será que eu posso guardar esse outro pedacinho para readministrar daqui 15 dias? Então, eu acabo administrando, mas é uma coisa que eu acho que todo mundo fica, né, fica na dúvida, né? Então eu pego sempre, né, com a minha cachorrinha com essa situação, né, de ter que fracionar, partir, eu vou ter que comprar uma outra cartela só para dar essa dose de reforço, né, com 15 dias do vermífugo.
Então, esses estudos que eu gostei muito, achei muito bacana essa questão da resolução, trazer isso, né? Que é uma situação real, é o que acontece, que acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. Tá? Então, o protocolo de sustentabilidade em uso deve simular da melhor maneira possível o uso do produto nas condições mais críticas, né? A pessoa que, tipo, nós somos farmacêuticos, mas minha mãe, minha avó, ela vai abrir esse negócio lá, vai largar lá no armário do banheiro, que é super úmido, ou vai largar no armário da cozinha. Então, a gente tem que colocar à prova esse produto mesmo, porque é no cotidiano, né? A gente tem que pensar que quem está utilizando esses medicamentos são pessoas que não são da área técnica, né? Então, por isso que a gente tem que deixar nas condições mais roots possível. Bem, então a gente tem aqui um exemplo, tá? Que está lá até no guia de estabilidade. A posologia mínima é de um comprimido a cada 12 horas por 10 dias. E a apresentação é de um frasco com 20 comprimidos. Beleza, então como é que você vai planejar esse estudo? Você vai pegar esse frasco, tá? E aí você vai abrir e a cada 12 horas você vai retirar uma unidade. Beleza? Quando chegar o último comprimido, né, ao final deve ser analisado o último comprimido que restar após os 9 dias e 12 horas, que é o caso mais extremo. Então eu vou tirando, simulando um tratamento que está lá na bula, e eu vou analisar o último e ver o que acontece com esse último, ver se esse último realmente após esse período aí de 10 dias manteve a especificação. Ou a gente pode ter um segundo exemplo, que eu acho que acontece muito com a maioria de vocês. A posologia mínima, vamos supor, a cada 12 horas, para 10 dias, mais a apresentação do frasco, vem com 30. Ou seja, a gente vai sobrar 10. Então, a mesma coisa, você vai planejar, vai colocar lá na cama climática. Então, você vai retirar a cada 12 horas, durante os 10 dias, né? E aí vai restar 10 comprimidos. E a pergunta que não quer calar, esses 10 comprimidos eu posso utilizar no momento futuro? Né? Então, isso que esse estudo de estabilidade de uso tem como objetivo responder. Então, o estudo, né, você vai utilizar o frasco com 10, os 10 restantes devem continuar, preferencialmente até o final do prazo de validade, fechadinho, lá, com a finalidade de demonstrar que esses 10 comprimidos restantes pode ser utilizado até o prazo de validade do produto. Então, eu achei muito bacana esse estudo em uso, porque é o que acontece na realidade, tá? Bem, na próxima aula nós vamos falar do estudo de estabilidade reduzido.